O título é Os Poemas em Prosa de Camille Lemonnier e Jory Carl-Huysmans. Suporte e genericidade. Camille Lemonnier e Jory Carl-Huysmans são reputados principalmente como romancistas. Tanto o escritor belga quanto o francês construíram um importante conjunto de obras romanescas no âmbito da literatura naturalista. Porém, também se dedicaram a outros gêneros literários, como o conto, a novela, a crítica de arte e o poema em prosa. O foco desta apresentação recai sobre este último gênero. Lemonnier publicou 2 volumes de poema em prosa. O primeiro, no Flamand, apresenta um híbrido de ensaio, crítica de arte e poema em prosa, que em sua maioria tematizam a tradição pictórica da região de Flandres, em especial as pinturas de Peter Bruegel e Jacob Jordans, colocando-os como elementos importantes da construção da cultura belga. O segundo volume, Croquis d'Automne, traz uma série de croquis que, divididos em 3 seções intituladas Setembro, Outubro e Novembro, meses do outono no hemisfério norte, apresentam diversas paisagens representando a mutação sazonal. Os poemas em prosa deste volume seriam enviados para um concurso do jornal Le Figaro, que acabou não acontecendo. Huysmans publica em 1874 o seu primeiro livro, L'Entre Joie aux Épices. O volume contém poemas em prosa e contos, nos quais se manifestam a afinidade que então possuía com os pintores dos Países Baixos, cuja estética desejava transpor para sua escrita. Croquis Parisien, de 1880, marca o retorno de Huysmans ao gênero após a publicação de seus primeiros romances, que são Marthe, Histoire d'une fille, de 1876, e L'Observatoire, de 1888. Os poemas em prosa propõem a pintura de cenários e tipos parisienses, o que os escreveria na modernidade literária e os aproximava dos poemas de Charles Baudelaire, além de demonstrar a adesão de Huysmans à pintura impressionista. Além das publicações em livro, tanto Lemonnier quanto Huysmans publicaram textos de gêneros literários diversos em periódicos, como era de praxe à época. Aqui destaco a publicação de poemas em prosa dos 2 escritores em revistas literárias na França e na Bélgica. Apresento então uma análise da publicação dos poemas em prosa L'École au Chant, de Lemonnier, e Ballade en prose de la Chandelle des Fils, de Huysmans, considerando o modo como este gênero se constituiu consoante sua publicação em suportes como jornais e revistas, na esteira da reflexão acerca da poética do suporte, como Marie-Ève Terranty a compreende. Os diferentes suportes, com suas características próprias e restrições editoriais, constituem uma preocupação para os 2 escritores, o que é expresso na troca de correspondência entre eles. Suzanne Bernard considera o poema em prosa como um gênero literário que, possuindo origens incertas, teria nascido de uma rebelião contra as tiranias formais da poesia versificada, que impediriam poetas de criar uma linguagem própria. Este gênero literário teria, entre outros efeitos, desestabilizado a relação direta entre poesia e versificação. Além disso, o regime jornalístico que se torna preponderante na França a partir da década de 1830 teria, em parte, motivado o desenvolvimento deste gênero. O jornal, a partir dos primeiros anos da monarquia de Júlio, se torna um suporte importante para os poetas publicarem sua produção, conduzindo ao surgimento da figura do poeta jornalista. Gérard de Nerval, Théophile Gautier e Charles Baudelaire publicavam regularmente poemas em jornal, que em geral eram republicados posteriormente em livro.
Não raro, seus versos dialogavam com as outras rubricas dos jornais. Alain Veillant avalia que a constituição do poema em prosa enquanto gênero literário está diretamente relacionado com a publicação em jornal, pois, além de serem textos breves, conseguem condensar uma impressão na qual a imaginação se conjuga com a vontade de um registro realista do mundo. As características formais do poema em prosa, como a brevidade e a organização em parágrafos curtos, seriam resultantes das limitações editoriais impostas pelos jornais. Além das questões formais, o poema em prosa seria um gênero que possui afinidade com outras formas curtas, publicadas frequentemente em jornais e revistas, como o conto, a crônica e o fait divers. Para Michel Murat, ele corresponde a uma reelaboração estilística de um conjunto de gêneros e formas discursivas pré-existentes. Tal definição caracteriza a genericidade complexa do poema em prosa. A genericidade, conceito oriundo dos trabalhos de Jean-Marie Schaeffer e Jean-Michel Adam e Ute Eidman, consiste em uma condição inerente a qualquer gênero textual, que pode incorporar procedimentos de outras modalidades de escrita. Compreendendo a textualidade desse modo, é natural que o poema em prosa dialogue com outros gêneros literários, seja em verso ou em prosa, assim como com modalidades da escrita jornalística. Entre as revistas que publicaram poemas em prosa de Huysmans e de Lemonnier está a L'Actualité. Fundada pelo próprio Lemonnier em 1876, a revista se dedicava principalmente à crítica de arte, trazendo resenhas de exposições, salones de pintura, além de publicar poemas, contos e novelas. A maior parte das rubricas eram assinadas por Lemonnier, ora com seu nome, ora com pseudônimos. A edição número 1 da revista belga traz a primeira parte do poema em prosa de Lemonnier, Le Col-de-Champ, publicado, sem nenhuma indicação de rubrica, próximo à novela intitulada Le Colis, 1775, do mesmo autor. O poema em prosa havia sido publicado anteriormente no volume No Flamand, porém, a sua republicação trouxe uma mudança no texto, que teve a primeira parte suprimida. Bom, temos aqui a primeira versão de Le Col-de-Champ, publicada no Flamand. Essa parte toda em marrom, que vocês estão vendo, é um trecho que foi suprimido na segunda publicação, na revista L'Actualité. E como vocês podem ver, aqui nós temos marcado em laranja modificações textuais, mas aqui em marrom outras supressões que ocorreram, e em preto o texto sem nenhuma modificação em relação à publicação à outra. E aqui nós temos a segunda versão publicada em L'Actualité, na qual foi suprimida toda aquela primeira parte, que era uma parte reflexiva, assim, indo direto para uma parte descritiva. Mais uma vez, temos modificações textuais e mais alguns outros trechos que foram suprimidos de uma versão para a outra. A supressão da primeira parte do texto, para que iniciasse na descrição, na republicação em L'Actualité, poderia ser compreendida de dois modos. O primeiro teria relação com o propósito estético do próprio Lemonnier, que na segunda publicação buscava destacar as imagens idílicas pintadas por ele. A segunda possibilidade, para explicar os cortes, estaria relacionado com o próprio suporte. O espaço material da revista, que deveria abrigar outros textos, pode tê-los imposto. E um modo de compreender as interações entre suportes, assim como as limitações inerentes a cada um deles, é por meio do que chamamos, com Marie-Ève de Ranty, a poética do suporte.
Terrance afirma que a poética do suporte se interessa principalmente pelo modo como o conhecimento do campo editorial e a consciência sobre as possibilidades materiais existentes para que a publicação de um determinado texto literário ocorra por parte do autor interferem na gênese da obra. Através da perspectiva do escritor, busca-se aprender quais eram as regras editoriais que lhe eram impostas no momento em que exercia a sua atividade. Quando o autor concebe uma obra, ele deve situá-la dentro das categorias genéricas disponíveis, mesmo que para provocar uma ruptura, e além disso, ele não poderia se furtar de considerar a forma e nem o suporte a partir do qual o texto será publicado. Se por um lado, o imaginário do escritor é orientado pela forma material e pelas limitações editoriais, por outro, ele se apropria delas, podendo mesmo transgredi-las. Se L'École Chant de Lemonnier saiu primeiramente livro para ser publicado em revista, Ballade en prose de la Chandelle de Six, de Huysmans, fez um movimento triplo. Foi publicado em revista, depois em livro e posteriormente em revista novamente. Primeiramente saiu na revista belga L'Artiste, na edição de número 32 de 1877, 3 anos antes de sair no volume Croquis Parisien, editado por Henri Vaton, ilustrado com croquis e águas fortes de Jean-Louis Fourrin e Jean-François Raffaelli. L'Artiste pode ser considerado uma grande difusora do naturalismo na Bélgica, sobretudo quando o poeta e pintor Théodore Hannon assume a direção do periódico em seu segundo ano. Bom, esta é a primeira versão de Ballade en prose de la Chandelle de Six, que foi publicada na L'Artiste. E vocês vão ver que a versão que vai ser publicada em Croquis Parisien será muito diferente desta primeira publicação. Bom, aqui temos a versão publicada em Croquis Parisien. Como vocês podem ver, temos aqui em cinza trechos que são inexistentes na primeira versão do L'Artiste. Em laranja, trecho modificado da primeira versão. E esse último trecho em marrom, que é um trecho sem modificação, é o único. O mesmo poema em prosa foi novamente publicado no periódico parisiense La Plume. A edição número 10, de 1º de setembro de 1889, da revista fundada e dirigida pelo poeta e escritor Léon Deschamps, era dedicada aos modernos, trazendo poetas como Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Jean Moreas, além de Huysmans. A publicação do poema oriundo do livro Croquis Parisien traz uma indicação do volume originário, e que conduz a cogitar que a republicação desses textos implicava uma difusão das obras junto aos pares e aos leitores iniciados. Além disso, a publicação de Huysmans junto aos poetas simbolistas conduziria a uma apropriação diferente de sua obra. Haveria uma diferença na apreensão dos textos quando pré-publicados em suportes efêmeros, para depois sair em volume, e quando efetuam um movimento inverso. O que é mais frequente é a versão em livro se cristalizar como referência para aquele texto. Não obstante, a publicação posterior em revista poderia implicar uma apresentação e leitura genérica distinta. Além do próprio suporte e do ambiente de leitura, a legibilidade de um gênero literário é proporcionada por sua cena genérica, conceito de Maguineau, que corresponde a um conjunto de condições de enunciação ligadas a cada gênero, correspondendo a um certo número de expectativas do público e de antecipações possíveis dessas expectativas pelo autor. As possibilidades de leitura que são descortinadas ao leitor advêm, por exemplo, do paratexto ou da organização textual.
da presença ou ausência de ilustração, de seções ou de rubricas do suporte no qual o texto é publicado. Os procedimentos de Lemonnier e Huysmans em fazer modificações ao republicar textos publicados em livro poderia ter relação com limitações editoriais que a revista impõe. No caso de Lemonnier, tais restrições fariam com que o texto adquirisse um novo sentido. E no Flamand, Le Corps de Chant é publicado na seção inicial nomeada Le Mort et le Vivant, que traz ensaios e poemas em prosa. No contexto do livro, o texto poderia ser confundido com um ensaio, o que leva a pensar que a retirada de trechos mais reflexivos e priorização das descrições por parte de Lemonnier poderiam ser compreendidas como uma manipulação do texto para que este, de fato, se tornasse um poema em prosa. Além disso, a publicação de Ballade en prose de la Chandelle des Fils, de Huysmans, em uma revista voltada para o naturalismo, que é l'Artiste, e posteriormente em outra, dividindo espaço com poetas simbolistas como La Plume, acarretaria igualmente diferentes apropriações desses poemas em prosa por parte do leitor. Assim também ocorreria com a publicação no volume de poema em prosa com ilustrações de Raffaelli e Florent, dos artistas cuja arte era prezada por Huysmans e pela tribo dos escritores naturalistas. Chama atenção o fato de os poemas em prosa de Lemonnier e Huysmans serem republicados em revista após terem saído de livro, quando o movimento inverso seria o habitual. Uma possível explicação teria relação com o próprio suporte. A revista literária é voltada a um público específico e a publicação dos poemas em prosa nela seria um modo de, ao mesmo tempo, divulgar esses textos junto aos pares e aos apreciadores de obras literárias e fazer com que eles tenham uma vida nova para além do livro, obtendo uma nova roupagem. Vale ressaltar que essas revistas muitas vezes estavam atreladas a um grupo de escritores que visavam impor uma estética literária, a publicação nelas podendo representar uma aliança e ação no campo literário. O fato dos poemas em prosa dos dois escritores saírem em revistas literárias, seja antes ou depois da publicação em livro, indicaria um traço importante no desenvolvimento deste gênero, que passou a se dirigir cada vez mais a leitores iniciados. A poética do suporte orienta a compreensão do modo como as publicações impõem certas regras aos escritores, levando às modelações e consequentes significações de seus poemas em prosa. Essas são as referências bibliográficas.